Boa tarde ou boa noite a todos e todas que acompanham esta audiência pública, realizada hoje, dia 5 de outubro, com início às 18h19, a Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, composta pelos vereadores Gerson Teixeira Silvério, presidente, Vander Lopes Pedroso, relator, e por mim, Sandra Kennedy Viana, secretária, daremos início a esta audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 02 de 2023, que altera o parágrafo 2º do artigo 77 e acrescenta o parágrafo 8º ao mesmo artigo da Lei Complementar 01 de 98, que é a lei que institui o Código Tributário do Município de Registro e da outras providências. Eu cumprimento todos os presentes, aqui na pessoa das três pessoas que representam a Prefeitura, diretor-geral Luiz Augusto, da área de Planejamento, diretor da área de Tributação, Adailton, meu vizinho, que sempre me atende, mas me fugiu o nome, e o secretário de Finanças da Prefeitura, de Negócios Jurídicos, não, desculpa, Fazenda, da Prefeitura de Registro. Muito obrigada pela presença. Eu cumprimento os vereadores, aqui vereador Roberto, vereador Aquino, vereador Fábio Tatu, e também que já está acompanhando a audiência pública para a próxima audiência pública, que será sobre a questão das câmaras, o senhor Cláudio Bolsonaro. Vereador Vander Lopes, penso que nós poderíamos, até nosso presidente chegar para presidir os trabalhos, a gente dar início, porque o projeto é de autoria dos vereadores Vander Lopes e do vereador capitão Renato de Souza Machado. É um projeto que muda a base de cálculo das áreas consideradas com características ambientais, áreas protegidas ambientalmente. Fundamentalmente, é isto o que muda do Código Tributário atual. Portanto, eu pediria inicialmente, então, para o vereador, que é autor do projeto, que explanasse, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite aos representantes aqui do município, Gugu, Adailton e Otávio, e os demais vereadores. Bom, o projeto, na verdade, é só uma pequena alteração, né? No artigo 77, foi uma solicitação feita a mim e o capitão Renato sobre os critérios de cobrança da lei hoje sobre as áreas verdes do nosso município. Áreas protegidas. E dessa forma, nós tentamos buscar uma fórmula para que a gente pudesse manter a cobrança, mas de forma proporcional ao valor da área, dentro dos critérios legais. Então, eu acho que não tem muita novidade aqui, Sandra. Eu acho que a gente poderia até passar, de repente, já para o Otávio, acho que poderia falar um pouco sobre essa questão da tributação e depois a gente também informar qual que vai ser os custos, as despesas referente ao projeto. Eu gostaria de lembrar quem está nos acompanhando pelas redes sociais, que eu vou estar atenta aqui às questões apresentadas. Não temos, além do diretor de Trânsito e Mobilidade e da servidora da casa, não temos ninguém presente aqui nesse momento, presencialmente, mas as questões que foram apresentadas pelo Facebook, nós vamos aqui trazer para debate. Para você que está nos acompanhando, as áreas ambientalmente protegidas, elas podem ser tanto a área verde, como uma área de APA, uma área que é considerada APA, por exemplo, quando está às margens de uma nascente, de um córrego, tem uma proteção ambiental específica, e essas áreas podem ser de propriedade do poder público e de propriedade privada. Se nós estamos falando aqui de tributação, nós estamos falando das áreas de propriedade privada.
de loteamentos, de áreas individuais, enfim. E a prefeitura, através do setor de tributação, anexou uma relação de imóveis que ela mapeou nesse sentido, avaliou o impacto, e eu gostaria, portanto, que o Otávio definisse se o senhor, o seu Dailton, enfim, fique à vontade para contribuir na avaliação do projeto que foi apresentado pelo Legislativo. É importante que se esclareça. Muito obrigada e, por favor, vocês estão com a palavra. Boa noite a todos, né, presentes aqui, a senhora vereadora, o senhor vereador Vander, né, a vereadora Sandra e aqueles que estão assistindo aqui, né, os outros vereadores. Nós, né, como prefeituras, né, falo aqui também pelo planejamento urbano e obras, né, nós estamos aqui mais para explicar mais o impacto disso, né, porque os propositores foi a Câmara, né? Foram os vereadores aqui da Câmara Municipal, então não estamos aqui para discutir o mérito do projeto, mas mostrar os impactos, né? Então, e a preocupação como diretor-geral de Fazenda e Orçamento do que isso pode acarretar em termos orçamentários. Então, inicialmente, o impacto colocado pela lei, levantado pelo diretor de tributação da Fazenda, foi no valor de R$ 345.909 R$345.909,42. Então, assim, não sendo esse projeto, não sendo qualquer outro, né? Quando a gente olha para um projeto desse, tudo que há isenção, né, ela precisa ter sua medida compensatória. Então, a preocupação como Fazenda é de fato essa, né? Acredito que tem o seu mérito a lei, não estou aqui para julgar isso, mas como análise fria dos números, a gente tem esse impacto, né? Depois eu até peço para a Dailton dar um pouco mais de detalhes, né, sobre a metodologia calculada e como isso foi feito. Mas, assim, o que eu coloco, né, e se eu puder sugerir aos senhores vereadores, é que também, ao mesmo tempo, pense numa medida compensatória, porque pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei 101/2000, no seu artigo 14, né, ela coloca que a gente precisa ter uma medida compensatória para qualquer tipo de situação de renúncia de receita, né? Então, até me proponho a sentar com o senhor Vander, né, e com o senhor capitão Renato, para a gente pensar numa medida compensatória até para ajudá-los a viabilizar a lei. Então, uma coisa é a situação de aprovar a lei, né, que os senhores, né, bem fazem, né, chamam a audiência e tal, né, tem todo o seu mérito nisso. Outra situação é a gente colocar essa lei em prática, né? Por mais que exista o impacto orçamentário dela, a gente vai precisar colocar uma medida compensatória. Isso pode vir de várias formas, né? Então, isso precisa ser discutido depois dessa audiência, né? Então, até sugiro uma reunião com o Vander e o capitão Renato para a gente sentar, até para vocês não terem problema depois para viabilizar essa lei, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer seria basicamente isso, não pelo mérito da lei, mas de como posso ajudá-los a viabilizar um processo, né, em termos aí, dentro da legalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo a palavra para o diretor Dailton, para que ele possa até, né, dar um pouco melhor explicada em como ele chegou nesse impacto aí, né, e algo a mais que ele queira contribuir com a discussão. Obrigado. Portanto, obrigado, diretor Otávio. O que o diretor nos coloca é que o impacto calculado em 345.909 por ano, por óbvio, é um recurso que a prefeitura deixa de arrecadar, então ela vai tirar de outras atividades, seja da saúde, da educação, do trânsito, enfim, vai tirar. Na construção do orçamento, nós teremos R$ 345.909 a menos para aplicar no orçamento público, seja a despesa que for, porque na hora que está construindo o orçamento não precisa ser necessariamente de área A, B ou C, não é isso? No conjunto. Ou isso, ou a gente criar uma outra medida, né? De repente, por exemplo, mexer em alíquota de algum tipo de taxa ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque, assim, eu falo hoje, falo complicado tirar de algum lugar, porque o orçamento, como os senhores vão ver, a LOA 2024, ela
foi difícil a gente fechar por conta do aumento de despesas, né? E a questão da arrecadação ano que vem, né? Em termos de ICMS e outras situações serem bem complicadas com os números que nós temos hoje, né? Então, assim, a ideia é pensar numa medida compensatória, que pode ser o corte de alguma despesa contínua, que eu acho difícil para o ano que vem, né, diante do nosso orçamento, ou algo mais nesse sentido de você mexer em alguma taxa, não criar, mas mexer em alguma coisa nesse sentido aí, para que possa viabilizar, né, em termos legais, essa questão do impacto orçamentário. Muito bem, acho que eu só estou tentando, fazendo um esforço para traduzir em linguagem de cidadão, que o senhor também está falando de forma simples, mas para reforçar. Esse recurso não pode simplesmente ser isentado. Ele tem ou que cortar despesas, portanto, reduzir ali o orçamento, ficar sem esse valor, ou criar, sim, se não é criar outra taxa, outro imposto, mas é aumentar de alguma forma o que já tem para compensar. Então, para quem está nos ouvindo, é disso que se trata. Para diminuir a carga tributária de um quantitativo que o Adailto vai nos trazer, um quantitativo de proprietários que têm área verde, significa que nós estaremos autorizando ou não, é isso que vai à votação, para que a prefeitura carregue, ou seja, amplie, aumente o imposto de outro lugar, taxa, enfim, não sei como é que eu posso dizer, enfim, imposto, é isso mesmo, né? Imposto ou taxa de outro lugar, ou que a gente abra mão de quase 350 mil reais. Adailto, por favor, explique para a gente um pouco o perfil dessas propriedades ou desses terrenos. Boa noite a todos. Então, a gente fez um recorte de todas as áreas do município acima de 14 mil metros quadrados, que são terrenos vagos, que já são enquadrados como glebas. Então, todo mundo que tem acima de 14 mil metros hoje é considerado uma gleba, então ele tem, inclusive tem uma tributação já diferenciada. Então, são 23 áreas. Essas 23 áreas no município têm um total de lançamento de imposto de R$ 691 mil. Então, o que a gente impactou aqui? Então, como a lei vai permitir que parte da área seja descontada, quem tem 50% de área verde, quem tem 100% de área verde na área, ela possa ser descontada proporcionalmente, então a gente estimou que 50% deste valor ele pode ser impactado. Então, nos 691 mil reais que a gente arrecada nessas 23 áreas, não é arrecada, que a gente lança de imposto nessas 23 áreas, então a gente imagina que até 50% desse valor vai ser impactado. Então, chegando aos 345 mil reais por ano. Então, a gente precisa estimar 3 anos. A lei de responsabilidade fiscal pede para a gente que a gente estime 3 anos, então vai ser impactados aí praticamente 1 milhão e 37 mil reais, e a gente teria que apresentar essa medida compensatória para esse impacto, para a lei entrar em vigor. Tá? Então, foi o que o Otávio já indicou, mas são 23 áreas acima desses 14 mil metros aí que vão ser impactadas. Importante destacar, me permita, que o maior número dessas 23 áreas está na região do campo de experiência. Quero indicar para as pessoas um pouco porque esse perfil são glebas, uma ao lado, assim, todas glebas dessa mesma região, é isso? Quer dizer, né? Está dizendo aqui que vai o campo de experiência. Isso, todo aquele pedaço que a gente tem do nosso teto, Jardim Brasil, que não tem um bairro definido, perto do aeroporto, tudo ali é chamado de campo de experiência. Então, por isso são bastante áreas, mas não que sejam concentradas em um local específico, mas todo aquele pedaço do nosso teto, entrando por Jardim Paulistano, aeroporto, tudo é chamado de campo de experiência, pelo menos para a nossa área lá tributária, por isso está constando dessa forma. Sim, desculpa, não foi isso que eu perguntei, mas foi importante, porque quem não conhece vai saber. A minha pergunta vou ser mais objetiva. Estar na mesma região não significa que é o mesmo proprietário, ou sim? Não significa que é o mesmo proprietário. Viu, é bom para registrar também que
É questão de justiça também. Não tem lógica o cara ter uma área e pagar IPTU numa área verde que ele não pode dar uma destinação. Então, assim, é só questão de reajustar a alíquota de cobrança de forma regular, porque, teoricamente, se for analisar, hoje a gente faz uma cobrança, teoricamente, irregular, porque se você não consegue destinar a área para qualquer outra utilidade ou benfeitoria, não tem justificativa você pagar nenhuma tributação sobre ela. É lógico, não vai isentar o cara de não pagar, mas vai pagar proporcional à destinação da área que ele vai conseguir dar. Isso abrange não só a área grande, como a área pequenas também. Vai ter casos de área pequena que o cara também vai ter. Ele citou casos de área acima de 14 mil, mas vai ter lote de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, que também vai entrar nessa questão, né? Ou não? Não? Por que você fez esse recorte? Porque eu estou entendendo que o recorte é esse, acima dessa metragem. Desculpa, por favor, explique. Basicamente, quando a gente, na leitura do projeto, basicamente são as áreas de glebas, que entram como áreas da PP, como áreas verdes. Lotes de 250 metros dificilmente vão ter essas áreas verdes para cortar dessa forma. Então, a gente pegou terrenos vagos acima de 14 mil. Então, mas se tiver terreno pequeno, ele vai ser contemplado também, não? Precisamos analisar, eu acredito que não. Terrenos pequenos dificilmente vai entrar numa área que é protegida. Uma área que é ambientalmente protegida. Tem bastante. Boa noite. Posso só fazer um comentário? Por favor, boa noite a todos. palavra. É só também, a gente está, como prefeitura, a gente tem que realmente se preocupar com a questão de receita e tudo mais. Por outro lado, a gente tem que ver essa isenção, mas esses empreendedores, vamos chamar assim, a gente tem que ver se isso a médio ou longo prazo, se isso de certa forma vai se reverter em novos investimentos, vamos chamar assim. Vamos dizer que seja uma ferramenta onde os investidores vão começar a investir mais. E isso médio ou longo prazo pode ser que traga essa arrecadação através de outros impostos e tudo mais, né? Então, hoje eu vejo que realmente é algo que a gente tem que se preocupar, porque vai deixar de isentar. Mas, a partir do momento disso, não vai fomentar novos negócios, não vai ficar mais interessante dos investidores fazerem novos loteamentos, ou seja, sabendo que vão ter áreas nesse sentido, que vai ter que pagar imposto, só que em vez de pagar um X de imposto, vai pagar meio X de imposto, isso vai fazer com que fomente novos negócios, tragam novos investidores, ou seja, a gente vai acabar de pensar em receber algo, não agora, talvez curto, médio, a longo prazo, a gente tem um retorno em função disso, dos novos investimentos aí da área, não sei, tem uma área da gente se pensar, né? Posso contribuir? Sim, se os colegas vereadores ou os presentes quiserem participar, só levantar a mão que a gente faz inscrição. Por favor, Otávio. Como assim? Eu estou falando, né, para o Gugu aqui, né, para os senhores, a gente não está discutindo o mérito da lei, né? O que a gente está discutindo aqui é o impacto que ela vai trazer, né? E o nosso papel aqui é falar como isso se viabiliza, tá? Então, independente dos valores e de quem são os donos dessas áreas e o que retorno eles podem trazer, que eu também acho interessante, é importante dizer o que precisa ser feito para a lei acontecer. Então, pela legalidade, a gente está explicando que tem esses valores, a gente estima isso, né? Porque a gente nunca consegue ter um valor exato, mas pela experiência que nós temos e o histórico da tributação e o sistema que a gente utiliza, a gente permitiu chegar nesse valor, mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente falar, tá tudo certo, e a lei não funcionar. Por isso que eu trouxe a lei de responsabilidade fiscal, porque isso precisa ser compensado, né? E a gente sabe que, posteriormente, pode vir a acontecer isso, e tomara que aconteça, né? Mas, para agora, para a foto do momento, a gente precisa ter isso bem claro e definido na lei, né? E nas discussões. Perfeito, acho que com certeza são os dois olhares de papéis diferentes que as suas pastas ocupam. O senhor é dizer, nós vamos deixar de arrecadar tanto e precisamos encontrar de outro local. O diretor de planejamento está trazendo uma outra visão, mas esta redução da alíquota pode estimular o investimento e pode gerar desenvolvimento. Portanto, entrar no mérito é sim o papel dos senhores e peço que nos ajudem. Eu sugeri essa audiência exatamente para entender melhor
quando eu vejo que o orçamento vai ser enxugado, né? Ou, enfim, ou vamos compensar, aprendi, Otávio, ou vamos ter que compensar de outra forma, não tirando de um lugar para outro, que fique claro, compensar de outra forma, ampliando tributação ou taxa de outro lugar. Não estou aqui, vereador Wander, também tecendo nenhuma... Por enquanto, depois vou ter que me posicionar, vamos votar, né? Mas agora é para conhecer e entender melhor. Vou contar uma coisa muito rápida. Meu pai, quando comprou a área lá no Mato Grosso, aí tinha os colegas, né, dele, com sítio lá, dizendo, pois é, mas lá no Mato Grosso é muito pesado, né, região centro-oeste, a área de preservação ambiental. Esqueci quanto que é agora, 30%, não me lembro. Mas as regras estão dadas, é 30%. Você compra uma área, seja de 100 alqueires, você sabe que 30% é de preservação, está dado. A pessoa, quando tem uma gleba aqui, ela sabe que a tributação é esta, enfim, ninguém está pagando algo que não está estabelecido na lei, previamente conhecido, né? Acho que a questão levantada aqui, já passo para, agora chegou o nosso presidente, seu lugar está aqui, levantado pelo diretor de planejamento deve ser muito considerado, quer dizer, quem sabe pode ser um estímulo a investimentos, mas o debate é esse com a sociedade, que se não estiver acompanhando agora, por enquanto não tem nenhuma questão, mas tem várias pessoas nos acompanhando aqui, poderão ser levantados questionamentos a priori, porque fica gravado nos anais da casa. Algum colega gostaria, senhor presidente? Vereador Fábio Tatu. Obrigado, Sandra. Acho que a gente podia tentar entrar, eu lembro, quando a gente, que ainda não foi estabelecido regulamentação, quando a gente trabalhou sobre o IPTU verde, não sei se você lembra disso, a gente estabeleceu um prazo para que a gente pudesse, de fato, começar a implantar isso. Inclusive, o prazo do IPTU já expirou, do IPTU verde. Você lembra disso, né, Delton? Porque iria se fazer um estudo, inclusive dessa compensação ou ampliação de outra alíquota. Não sei se isso pode ser, Wander, emendado ao projeto, em acordo aí, um prazo ampliado, sei lá, 1 ano, 2 anos, para que se faça essa reconfiguração de alíquotas ou compensação financeira, porque o que eu tenho entendido aqui, o que eu li do projeto que vocês estão explanando, é que o mérito é bom, é indiscutível, a visão do Gugu também acrescenta isso no mérito, mas a gente há de se considerar a visão, não de renúncia de receita, mas a visão do que a gente tem hoje de orçamento estrangulado. Então, qualquer viés de perda também pode dificultar a execução aí dos programas que a gente já conta com eles, né, das políticas públicas de governo. Então, não sei se é viável, Wander, inclusive, fazer por aí mesmo, pela própria comissão, Sandra, uma emenda, tentar chegar num prazo, para que a gente não precise votar contrário, porque eu, por exemplo, eu sou favorável totalmente ao mérito do projeto e ao projeto em si. Mas a gente sabendo que pode ser e pode acontecer talvez um veto por renúncia de receita, não sei, pode acontecer. O Dr. Marco Aurélio está aqui, podia até contribuir conosco isso. Uma opção também disso ser feito de forma gradativa, e fica como uma sugestão, à comissão, inclusive. Então, a lei de responsabilidade só permite a entrada em vigor desse tipo de projeto se a gente compensar. Então, mesmo aprovada, ela vai entrar no artigo da lei de responsabilidade e ela só entraria em vigor a partir do momento que a medida compensatória também entrar em vigor. Então, ele fica parado esperando essa medida compensatória ser aprovada para que ele realmente entre em vigor. Então, é necessário eu fazer uma intervenção para corrigir, porque eu interpretei errado e eu reafirmei aqui ao microfone, é preciso corrigir. Não poderá entrar em vigor reduzindo o orçamento. Não, somente com medida compensatória, ou seja, só tirando de outro, acrescentando recursos. Não, pode.
Pode. A medida Então, compensa, explique, a porque é medida importante que essa palavra seja de a vocês. medida Diga aí. compensatória é ou a gente amplia a base de cálculo, alterando alguma alíquota, alterando a configuração de alguma cobrança de imposto que vai compensar o valor que está sendo reduzido, ou a gente reduz o orçamento. A proposta de LOA, ela tem um anexo específico onde tem as subtrações. A gente olha, a lei vai implantar a lei tal, tem uma subtração aqui do orçamento como um todo, então ela retira de todo o orçamento o valor para entrar em vigor. É possível. Sandra, como diz Então- você, só para então tá traduzir em... Então está correto. A minha Ou tem que interpretação. aumentar algum imposto, Aumentar imposto ou rodar o ano com 340 a menos. A menos. A menos. Com 240, valor certo. Só que Eu estou passando a presidência agora aqui para o nosso presidente. Eu só cedi a cadeira, mas não anunciei. Por favor, senhor. assuma Só a fazer uma posição. pergunta. A nova arrecadação de empreendimentos novos não é somado como computação, não? Tem que criar uma nova arrecadação. Sim, tem que criar um reajuste, uma mexida na base, no caso do IPTU. Mexer na base de cálculo para aumentar. Entendi. Um novo empreendimento, ele já vai proporcionar isso. Então, ele não serve como, vai abrir um novo empreendimento e a compensação. Não, ela não é aceita. Bom, o vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Beto, vereador Aquino, alguém que está aqui assistindo tem alguma dúvida? O Sandra quer fazer mais alguma pergunta? Na verdade, até só para complementar, essas áreas elas não vão ter somente a diminuição dessa tributação. Eu também vejo a curto prazo, porque são propriedades passivas aí de desenvolvimento que daqui a pouco vai virar um loteamento ou qualquer outra coisa, ou qualquer empreendimento. É questão de tempo. E mesmo ela sendo área verde, hoje a legislação permite, dependendo do estágio da vegetação, que se faça o corte dessa vegetação e seja destinado para algum empreendimento. Dependendo do estágio dela, médio, avançado e tudo mais. Enfim, é uma área que a curto prazo, daqui a pouco, ela vai virar um empreendimento também, e aí vai suprir toda não seria nem essa perda, essa pequena renúncia. Hein? A palavra à nobre vereadora Sandra Kennedy. Só para fazer minha última fala, né, o que me vem, né, à mente com essa proposta? Em primeiro lugar, me vem isso: incentivo a novos empreendimentos imobiliários, crescimento, a coisa do desenvolvimento, estimular, apoiar, importante. O que me vem em segundo plano, forte, olhando para os senhores da arrecadação? Nós não conseguimos regulamentar até hoje a isenção para desempregados. Lei antiga. Não conseguimos, o conceito de desempregado está cada vez mais subjetivo, considerado aí a precarização do trabalho, a uberização, enfim, mas não conseguimos. O desempregado rala e vai lá e paga o IPTU. Um segmento que está sendo muito penalizado é o dos moradores dos conjuntos habitacionais, porque eles não têm isenção. Na medida em que ele faz a garagem e põe o piso, ele já tem que pagar. E são pessoas, para vocês terem uma ideia de que eu estou falando, 12 mil famílias em registro ganham até meio salário mínimo per capita, Gugu. O senhor do planejamento, é bom ter esse número, porque eu consegui atualizá-lo agora. Significa as famílias que estão no CAD único. Nós estamos falando de 30% da população da cidade. Então, estou falando de um segmento que está ali com maior dificuldade para pagar a prestação do Agrochá, do Jardim Virgínia, não importa, de 200, 280, 120, a depender de quando elas aderiram, porque os senhores se lembram que, a partir do governo Temer, teve a extinção, né, do subsídio, então tem prestações mais altas. O fato é que ela tem a casa isenta na hora que ela faz a garagem, às vezes nem é para o carro, porque às vezes nem tem carro, não. A garagem para poder receber a família, enfim, para a convivência.
cobriu, botou piso, já está taxado. Então, para mim, vem muito forte assim, uma questão de justiça tributária. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que não é importante, mas vamos olhar também essa situação. Vamos pensar o Código Tributário de forma que essas situações onde está só coberto e ali não há uma... Eu não sei a linguagem tributária, mas vocês sabem do que eu estou falando. Né? Não é para morar, não está cercada. Ela tem a casinha lá no Agrochá, ela fez o puxadinho para poder fazer o encontro de família no domingo, já aumentou e veio um IPTU que ela não suporta. Ah, mas assim diz a lei? Sim, nós estamos revendo lei aqui. O que eu queria nessa audiência pública, já estamos na hora de finalizar, presidente, e termino minha fala, é nos provocar se a gente não é hora de olhar isto. Olhar, ver que impacto tem, porque ela aponta quem mais precisa e que não fica devendo IPTU, né? Porque a gente sabe quanto mais pobre, mais se preocupa em pagar as contas em dia, que eu vejo uma oportunidade dessa casa, junto com os senhores, com apoio aí, rever. Na verdade, vereador Wander, não quero desrespeitar a autoria da sua propositura, e não quero fugir do tema. Acho que o projeto está aí, ele traz uma possibilidade importante, mas eu quero agregar esse conceito de justiça tributária. Vamos pensar todos juntos? Né? Não é agora aqui que nós vamos votar, quem está nos acompanhando, isso aqui é uma reflexão, um aprofundamento do tema, para depois que nós, aqui no plenário, tomemos a posição. Obrigada, presidente. Obrigado. Mais alguém? Sandra, só para complementar, eu acho que todos os temas são importantes, com certeza, não tenha dúvida disso. Qualquer tema de interesse à população, acho que estamos aqui para fazer jus a esse mandato. Acho que o que tiver pode levantar, a comissão está à disposição, vamos dialogar, vamos trazer o pessoal para as audiências, os demais vereadores também estão aí, existem várias demandas, vamos trazer para a mesa, vamos discutir, vamos debater, ver o que é possível, o que não é possível, a prefeitura está aí também dando suporte, e o que for possível, vamos fazer com certeza. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu peço perdão pelo meu atraso aqui também, mas eu também penso dessa forma. Acho que os projetos são importantes, igual a gente falou ontem na audiência pública, mas mexe com as pessoas, né? Mexe com tudo que nós fazemos aqui, tem um reflexo na vida das pessoas lá na frente. E essa questão que a vereadora Sandra colocou, boa noite, meu querido, colocou, agradeço a presença do vereador Capitão Renato aqui na casa, que colocou, é importante realmente, porque eu escuto muito isso. Sabe, essa semana agora foi terça-feira, eu estive no Agrochá e muitas pessoas estavam até perguntando sobre a questão dos imóveis lá, né, sobre a quitação dos imóveis, estavam alegres com o projeto. E eles estavam falando justamente isso, eles estavam falando, olha, estavam passando um drone aqui, né, eu fiz uma cobertura, uma areazinha e de repente aumentou meu imposto. Então realmente, a gente tem que analisar, né, caso a caso, né. Acho que não adianta você colocar um drone lá e falar, o cara construiu uma área, né? Não tem nada na área. Então, acho que é importante. E assim, essa é a preocupação maior da casa, também como eu vejo que é a preocupação de vocês como secretários. Essas mudanças, né? Muitas vezes nós temos a boa vontade, igual o nobre vereador Wander está colocando a boa vontade, como foi ontem o nobre vereador Capitão Renato também, mas a gente sempre esquece desse parâmetro, né? Até onde que nós podemos ir como legislador e até onde isso vai impactar tanto no executivo como também nos munícipes. Quero aqui deixar mais uma vez a palavra, se alguém quiser fazer as saudações finais. Ok? Capitão, tranquilo? Tudo bem? Então, às 18h53, eu encerro essa audiência pública.